O São Paulo estava jogando bem. Isso é que é o pior, o sentimento de que o time poderia, de que o time conseguiria buscar um resultado. Só que tá faltando um senso de urgência, uma noção durante o jogo que não está acontecendo para o São Paulo abrir o placar e aí conseguir desenrolar o seu jogo. E aí está dificultando muito o esquema tanto do Roger quanto para os jogadores em campo. Antes de discorrer um pouco sobre a partida e tudo mais, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e se você curtiu demais o conteúdo, também me segue nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Fechou? Obrigadão, feitos os pedidos. Falando um pouquinho sobre o primeiro tempo, primeiro, e aí depois eu trago o final geral sobre o que eu achei. Um primeiro tempo em que o São Paulo tinha ali um certo controle da partida, realmente chegava e ameaçava o Vitória quando chegava. Porque, por exemplo, o São Paulo ele não conseguiu empilhar chances durante o primeiro tempo. Só que no pouco que o São Paulo chegava, conseguia minimamente ter um espaço. O Vitória cedia esses espaços. O São Paulo acabava não aproveitando da melhor forma. E aí isso vai acontecendo e essas chances vão acontecendo de um certo período de tempo, não vai sendo uma atrás da outra, vai sendo a cada período de tempo. Então você não pressiona o seu adversário, acaba não fazendo ele ficar mais acuado e com um certo medo da sua equipe. Você permite esse adversário a jogar também e foi o que aconteceu. Na primeira chance que o Vitória teve, gol, foi o que aconteceu. Aí dali o São Paulo que vinha bem acaba sofrendo esse golpe, tem que correr atrás do resultado e volta para o segundo tempo, e aí já falando sobre o segundo tempo, com um senso de urgência. E falando até sobre as chances do primeiro tempo, teve algumas com o Ferreira criando ali pelo lado esquerdo, teve aquela bola que o André Silva tentou completar, teve aquela jogada do Arthur pela direita também, que o Cauli não consegue completar pro gol. E aí isso vai acontecendo, essas chances vão acontecendo, o São Paulo não converte, toma o gol do Vitória. E aí falando sobre o segundo tempo, o São Paulo voltou com esse senso de urgência. Voltou querendo o jogo, voltou sabendo que precisava buscar o empate e aí começa. Começa a criar chances, começa a pressionar o seu adversário, tem essa noção do que estava acontecendo no jogo e vai partindo para cima. Vai tentando pressionar o Vitória, vai conseguindo pressionar o Vitória até o momento da expulsão. Aí, ao momento da expulsão, muda totalmente o rumo do jogo. Porque um São Paulo que vinha bem, vinha numa sequência, vinha pressionando, vinha tendo espaços, acaba sofrendo esse golpe. E aí, apesar disso, ainda continua em cima do Vitória, continua, né, tendo a posse de bola. Só que agora cedendo mais espaços para os contra-ataques. Aí o Vitória tinha esses espaços, só que também não aproveitava da melhor forma. O Vitória realmente tem um elenco com um nível um pouco mais abaixo e aí não conseguia ter essa tomada de decisão para de fato matar o jogo. E aí possibilitou o São Paulo ter a bola, só que dali o São Paulo até conseguia tabelas, buscava o jogo pelos lados, que é característico do Roger, mas não conseguia mais ter aquela chance, aquela troca de passes, aquela jogada individual que vinha tendo antes da expulsão. E aí, falando sobre o jogo, acho que é muito isso. O São Paulo não consegue pressionar o seu adversário, fazer esse senso de urgência, esse tato durante o jogo, de que precisa pressionar, precisa começar a empilhar chances, porque estava bem, estava com o jogo praticamente nas suas mãos. O Vitória estava falando: ó, dei a bola, dei espaço para você, então você pode vir me atacar. E o São Paulo estava fazendo isso de vez em quando, não estava tendo essa noção de que tinha que pressionar, de que tinha que abrir o placar do jogo e não correr atrás do resultado. Tava faltando essa noção. E aí você permite dar espaço para o Vitória também aproveitar a chance que tem. Uma chance para o Vitória, gol, e aí muda totalmente o rumo da partida. Aí quando você precisa, quando você se liga na partida, vem outro golpe e aí desmorona praticamente o seu jogo, acabou com o jogo ali, que foi a expulsão. Falando sobre atuações individuais, particularmente o Lucas Ramon fez uma burrada, realmente fez uma burrada. Não tem o que falar. Foi o que aconteceu. Acho que um jogador profissional não pode ter um erro daquela forma, ainda mais pelas circunstâncias que eram o jogo. São Paulo precisava buscar o empate, dava para ter virado, tinha o jogo para si
E aí, no melhor momento do São Paulo na partida, o Lucas Ramon toma uma decisão precipitada, é expulso justamente e acaba praticamente o jogo do São Paulo ali. E aí, bom, Alan Franco, na minha opinião, foi ok. O Tolói, acho que ele até acerta a linha em um certo momento, consegue antecipar quando o adversário adianta um pouco mais a bola e tudo mais. Mas, na minha opinião, para ser titular, eu acho que não vai. Dá para perceber que ele já perdeu muito arranque pela idade, esse tempo de reação também, acho que já acaba não contando. Então, acho que vai acabar sendo um peso assim para o São Paulo, o Tolói nesse momento. Enzo Dias, eu acho que foi bem, estava ajudando bastante o Ferreirinha ali pelo lado esquerdo, participou bastante, apesar ali de uma limitação ou outra, mas eu acho que ele foi bem. O Wendel, eu acho que nem teve passe pra gente pegar raiva, algo do tipo. Mas também errou aquele passe completamente inexplicável. Na minha opinião, o Marcos Antônio e Danielzinho tentaram bastante. Fizeram aquele meio campo movimentar um pouco mais, trabalharam bastante a bola, fizeram bastante parte da criação desse time do São Paulo, que acho que é o papel deles. Só que tentaram, acho que o resto acabou não ajudando. Esse jogo potencializa, como eu falo bastante aqui, potencializa muitos pontos, mas eles estavam fazendo a parte deles, estavam tentando, acho que faltou um pouco mais do setor à frente de fato. Eu acho que o Arthur foi ok, na minha opinião ele teve uma boa jogada, eu no primeiro momento não tiraria o Ferreirinha, não sei qual foi a opção do do Roger Machado, o porquê ele tirou o Ferreirinha, mas eu acho que eu tiraria o Arthur e aí tentaria colocar ali um cara mesmo destro pela direita mesmo. Teve uma boa jogada, inclusive pela ala ali, trouxe bastante perigo. O São Paulo poderia ter feito o gol, faltou alguém para empurrar para a rede, né? E o Cauli, acho que não mostrou que veio ainda. O Cauli, diversas vezes aqui eu falei bem sobre o Cauli, porque ele se apresentou bastante para o jogo, algo que o Lucas vinha fazendo diferente, vinha mais se escondendo. E aí eu vinha pontuando que isso aí o Cauli vinha bem. Só que agora tá faltando ele progredir, ele até se apresenta para o jogo, só que ele tem errado muitos passes, muitas tomadas de decisões. Inclusive tem até um ou outro passe ali no primeiro tempo que ele erra, uma girada que ele tenta, uma girada não, um domínio orientado que ele tenta, e aí já para sair com espaço, errou também. Então difícil, ainda não mostrou a que veio. A gente espera mais do jogador, acho que ele pode ser potencializado e esse jogo vai conseguir potencializar ele, na minha opinião. Mas ainda não chegou no São Paulo, o Cauli está devendo bastante também. O Cedric, na minha opinião, não tem como. O Cedric não dá para ser a primeira opção, ele não pode ser a primeira opção para a reserva do Lucas Ramon. Acho que não, isso, ele nunca justificou isso, a não ser naquele recorte de jogos contra o Atlético Nacional. E a cada jogo ele reforça isso, porque erra em tomadas de decisões, erra nos cruzamentos, se atrapalha muitas vezes no domínio e por diversas vezes até protagoniza cenas que são indescritíveis aqui. Teve um lance hoje no lá na bandeirinha de escanteio, a bola era para o São Paulo, ele foi dar um chutão e chutou a bola para cima, a bola voltou para ele de novo para ele tentar disputar com o atacante do Vitória. Então não justificou ainda o porquê de ser reserva imediato, nunca justificou a titularidade que teve e não justifica ainda de ser reserva, de estar à frente do Mike que vinha bem aí, tinha uma sequência boa, o jogador da base do São Paulo. Ferreira, na minha opinião, tá vindo numa sequência muito boa. É um dos jogadores mais perigosos que vem tendo o São Paulo, vem criando bastante, vem aproveitando e vem melhorando a sua tomada de decisão. Acho que isso daí tem que ser elogiado no Ferreirinha. Tá conseguindo ali de fato efetuar os seus dribles, fazer o seu jogo, independente da dificuldade da marcação. Tem errado muito menos as tomadas de decisões, então tem sido interessante o jogo do Ferreirinha. Ao contrário dele, o André Silva vem muito mal, a sequência do André Silva também muito mal, hoje mais uma vez mal de novo. Acho que teve uma boa oportunidade naquele giro, e aí quase fez o gol, contou com uma grande defesa do Lucas Arcanjo, teve a oportunidade de cabeça, que na minha opinião, se é o Caleri, haveria sido o gol, São Paulo teria empatado naquele momento, mas
Acho que, num geral, a atuação do André Silva bem abaixo. O Tapia, acredito que não teve tempo para a gente figurar alguma coisa. E os moleques da base, na minha opinião, eu não entendi qual o contexto que o Roger pensou na cabeça dele para colocá-los, né? A gente está falando de um jogo em que o São Paulo estava atrás do placar, teve um jogador expulso, então estava com um a menos em campo e precisava sair para ir atrás do resultado. E aí, nesse momento que você tenta dar espaço e tempo para os moleques jogarem, numa situação completamente adversa, na minha opinião, não é o contexto mais favorável aos jogadores. Acho que você pode tirar um pouco o peso das atuações que, que eles possam ter numa Sul-Americana da vida, contra um O'Higgins na terça-feira, que eu acho que é um momento aí sim para ir dar mais espaço a esses moleques. Inclusive, eu já iria com o Pedro Ferreira como titular ali naquele meio-campo, ao invés do Cauli ou quem quer que seja. E aí eu acho que os moleques entraram meio na fogueira. O TT até tentou uma jogada ou outra ali, foi para cima, tentou fazer algo que o Ferreirinha estava fazendo. Só que acabou também não tendo muito esse espaço para isso, mas até que tentou, acho que foi bem. O Lucas, acho que é a mesma coisa, mas pouco tocou na bola, teve menos tempo esse. E aí eu fico me perguntando sobre esse contexto, porque na minha opinião não é o melhor dos contextos para você aproveitar e aí extrair até o melhor futebol desses jogadores. E até falando sobre esquema tático, acho que o São Paulo vai ser mais isso aí mesmo, vai potencializar os seus pontos, independente de gosto ou não. E tá fazendo isso da forma correta, mas como eu falei, o São Paulo precisa ter esse tato, esse senso de urgência, e eu não sei se isso passa pela comissão técnica. Então eu acho que o plano de jogo do Roger não é um dos maiores culpados hoje, porque o São Paulo vinha bem e vinha tendo espaço. Só que, de novo, quem está dentro de campo precisa ter essa noção. O São Paulo precisa estar ativo e aí começar a empilhar chances e ir para cima, e precisa passar a ter o resultado a seu favor e não só a partida. Precisa ter esse senso de urgência e entender que o São Paulo é que precisa abrir o placar e não a equipe adversária, porque depois se torna muito mais difícil de correr atrás. Então acho que é um ponto que o São Paulo precisa melhorar e melhorar bastante. Bom, acho que por hoje foi isso. Das atuações, acho que já pontuei todas, já falei até sobre o técnico. E basicamente é isso. O São Paulo acho que perdeu um jogo que tinha para si, estava em suas mãos, mas acabou entregando para o Vitória de uma forma até que besta, por não ter esse senso de urgência para si. Então, no final das contas, é isso. Acaba se complicando. Terça-feira tem O'Higgins. Lembrando, sempre faço os jogos do São Paulo na Rádio Barolo, então se você me acompanha também, acompanhe as transmissões por lá. É isso. Deixe o seu like se você curtiu o vídeo e assistiu até aqui. Se inscreva no canal também, por favor, vai dar essa moral pra gente. E se você curtiu muito o conteúdo, me segue nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos. Valeu, tamo junto.